Fala guerreiro, fala guerreira, aqui quem está falando com vocês é o professor Cleidi Soares, o seu guia na informática, né, para que você possa ter êxito no seu concurso público, tá? Então nós estaremos aí trabalhando a informática com vocês, essa disciplina que vem sendo cobrada, muito cobrada nos concursos públicos, tá? E na nossa missão é facilitar para que vocês consigam gabaritar essa disciplina no dia da sua prova. Então, vamos, sem mais delongas, para não perdermos tempo. Então, conceitos de hardware e software, pessoal. Nós vamos estar conceituando hardware e software, explicando para vocês o que são. Esses conceitos são importantes para o entendimento do conteúdo que vai vir adiante, tá? Então, tomem nota, né? E vamos que vamos. Conceitos de software, pessoal. Vamos lá. Vou botar minha canetinha aqui. Vamos lá. Software é a parte lógica, pessoal. Ó, destaquem aí a parte lógica. Fiquem atentos a isso. Tomem nota do computador, a parte intangível, tá? É aquela que não podemos, o que, pessoal? Pegar. Com essa breve leitura, o professor já consegue dar um bizu para vocês aqui do seguinte: software não posso pegar. NPP, né? O pessoal gosta dessas coisas. Não posso pegar. Software também vai estar ligado a sistemas. Olha o que diz aqui, ó. Estudar software e abordar sistemas operacionais. Tá? Ele fala sistemas operacionais, mas é sistemas, vários sistemas. Nós vamos ver mais à frente aqui, ó. Sistemas operacionais Windows, Linux, Microsoft Office, navegadores, browsers, LibreOffice, todo programa em seu computador, celular, tablet, pessoal, é software, tá? É um software, seja ele um editor de texto, um navegador, um editor de áudio ou vídeo, é um software, tá? Mas tenho isso em mente, recapitulando, não posso pegar e tem a ver com sistemas. Então, vamos adiante, beleza? Galera, desculpa, vamos aqui. Vamos lá. Se software eu não posso pegar, a ideia é que hardware eu possa pegar. E é isso mesmo. É a parte física, tá? Se é a parte física, eu posso pegar. Software é parte lógica. Parte física do computador, parte tangível, alcançável, é aquela que podemos pegar, tá? Então, nós vamos entender o seguinte: qual é o bizu, professor? O bizu é isso. F, P, P. Física, posso pegar. Beleza? Então, o hardware eu posso pegar. E aí, para a gente entender o hardware, a gente vai ter que estudar aí o computador pessoal, seja ele desktop ou de mesa, ou notebook portátil, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Pessoal, e quando nós falamos de hardware, nós não podemos falar de hardware sem falar de periféricos, tá? Porque estão ligados. E quando nós falamos de periféricos, nós precisamos lembrar de periferia. O professor costuma falar assim para os alunos, ó, vocês, vamos dizer aqui, a cidade de São Paulo, beleza? E aí você tem aqui, ó, ao redor, você tem o quê? Tá? Periferias, periferia um, periferia 2, periferia 3, periferia 4. Quando nós estamos falando de noções de informática, basta que nós entendamos que no lugar de São Paulo a gente põe a CPU. E aí você vai ter a periferia um, periferia 2, periferia 3, periferia 4, que seriam os periféricos, tá? Então, não tem erro. Falou de periférico, lembra de periferia e lembra que São Paulo
A cidade aqui, no caso, quando vai se falar de periférico, é a CPU. E os periféricos, eles são o quê? Eles são os aparelhos, são as placas, tá? Que enviam, tá? Ó, enviam e recebem informações, tá, pessoal? Do computador, tá? Então, ele envia, manda para o processador, tá? Que manda para o periférico de saída, tá? Então, nós temos que entender a classificação dos periféricos de três modos. O periférico de entrada, que é o input, entrada input, que é responsável pelo envio das informações, ó, envio dos dados ao processador, que é a CPU, tá? Unidade Central Única de Processamento, tá? Nós temos o periférico de saída ou output, ó, aqui entrada input, saída output, responsáveis pelo recebimento, tá? Das informações processadas pelo processador, tá? Lembrando, um envia, o processador recebe e ele manda para o outro periférico, dependendo da função, que é o periférico de saída, tá? E nós vamos ter, pessoal, o de entrada e o de saída. Então, é muito importante cuidar desses cenários. Esse aqui é o que mais pega candidatos em provas. Não vai ser o nosso caso, né? Que vocês já vão estar bem cientes. Então, quando a gente fala de entrada e saída, nós temos que entender que é aquele periférico, aquele hardware, exemplo, o pendrive. O pendrive, ele é um hardware, tá? Ele é um periférico, você coloca na porta USB e você pode tanto colocar informações dentro dele, como extrair informações dele para dentro do computador. É isso que tem que ser compreendido, tá bom? Pessoal, não precisa decorar. O que vocês precisam é compreender como os periféricos funcionam. Como funciona o mouse, como funciona o teclado, como funciona o webcam, como funciona a caixa de som, como funciona o monitor. Tá? Isso vocês precisam saber, não é decorar. Não precisa decorar, vocês vão entender, é só imaginar no equipamento e como ele trabalha quando vocês utilizam deles, tá? Então, nós vamos lá, olha só, pessoal. Nós vamos ter aqui um bizu que o professor deixou para vocês, que é o seguinte, ó. Quando eu tenho a setinha para baixo, eu vou ter aqui hardware periféricos, tá? Hardware periférico de entrada. Quando eu tenho a setinha saindo, eu vou ter aqui a de saída, tá? Quando eu tenho a setinha nos dois contextos, eu vou ter entrada e vou ter saída. Galera, é como eu disse para vocês, ó, aqui está a cidade de São Paulo, aqui está a CPU. E aqui estão os periféricos, setinha saindo de saída. Então, o que acontece com o retroprojetor? Eu tenho a informação no meu notebook, quando eu coloco para apresentar o meu PowerPoint, o processador entende, manda para aquela porta que está ligado ao retroprojetor e ele vai projetar essa informação. Então, ele vai externar essa informação. Olha só o que acontece aqui com o pendrive, pessoal, olha só, entrada e saída. Eu tanto posso trazer informação para dentro do processador, aliás, tanto posso trazer informação como posso retirar informação. Então, não precisa decorar, é conhecer a funcionalidade dos dispositivos. O mouse, eu aperto o botãozinho no mouse, ele vai fazer o comando na tela do computador. E se o comando vai para a tela do computador, ele foi para o processor entendeu e me entregou na tela do computador. Então, o mouse é de entrada, o monitor é de saída. Professor, e se esse monitor é aqueles igual eu vejo no restaurante, que o garçom vai digitar o pedido, ele aperta a teclinha? Bom, aí o monitor é o que a gente chama de touchscreen, e esse monitor ele já não é mais só de saída, ele também é de entrada de informação. Percebe que basta entender a funcionalidade do dispositivo que você não erra questões de hardware e software, tá? Então, vamos adiante. Recapitulando, pessoal, hardware é tudo aquilo que eu posso pegar, é a parte física do computador. Quando eu falo de hardware, eu estou falando também de periféricos, que são classificados em três, que é entrada, input, que é responsável pelo envio da informação. Eu tenho o output, que é o periférico de saída, que é o responsável pela recepção da informação, tá? Tenho o input, output, que é o de entrada e saída. Ele tanto envia como recebe a informação, beleza?
Software. Software é tudo aquilo que eu não posso pegar, tem a ver com sistemas e aplicativos. Então, se você olhar na figurinha aqui do lado, a gente vai ter o Mozilla, tá? Opa, desculpa. A gente vai ter aqui, ó, pessoal, o Mozilla, a gente vai ter o AVG, Android, a gente vai ter Facebook, Google Chrome. Então, tudo isso são aplicações que estão relacionadas ao software. Eu não posso pegar, beleza? Então, vamos adiante. E aí nós vamos para a questão, porque aqui conosco vai ser assim: conteúdo, macetes e questão. E nós vamos para o que interessa, tá, pessoal? Então, vamos lá. Software, vou preparar aqui minha canetinha, tá? Para a gente. Software. O software, opa, então quando ele falar já de software, o que que eu tenho que trazer em mente? Vamos lá, o que que nós falamos? Não posso pegar, é uma característica. Qual é a outra característica? Tem a ver com sistemas e tem a ver com aplicativos. Perfeitos, perfeito, meus queridos. Então, ponto, vamos continuar a leitura. O software em um sistema de computador é a parte composta de periféricos de entrada. O que que nós conversamos sobre periféricos? Ele está relacionado aqui a hardware, pessoal. Então, morreu a questão. O conceito aí que a banca quis nos enganar é o conceito de hardware e não de software. Então, essa questão está errada, beleza? Vamos para adiante, tá? Polícia Civil do Espírito Santo, para delegado essa questão, olha só. O modem é um exemplo de um dispositivo híbrido, pois pode permitir simultaneamente entrada, olha só, pessoal, e saída de informações da unidade central de processamento ou CPU. Galera, entrada e saída, nós estamos falando de quê? Tá? De hardware. O modem, ele é o quê? Pessoal, ele é um periférico. Ele é um hardware, mas ele é um periférico de quê? Nós falamos nos slides anteriores que o modem ele é um dispositivo que funciona que é necessário para o uso da internet na casa de vocês. Então, ele tanto recebe informações como envia informações, tráfego de dados, né? É a questão do upload, download. Então, ele recebe informação e envia informação. Então, é um hardware, é um periférico de entrada e saída, então a questão aqui está correta, tá, galera? Então, vejam só, é simples, não tem complicação. É saber como funciona o equipamento, tá? Então, vamos adiante. Olha só essa questão, pessoal. Quando tiver essas questões assim, grandes, tá? Das bancas, é importante vocês perceberem onde está o gatilho da questão. Porque o cara vai te fazer perder tempo. Então, você passa... o que que o professor costuma fazer nesse tipo de questão? Eu começo por baixo, tá? Porque se eu tiver o gap da questão, morreu, morreu. Ó, assinale a alternativa que representa um tipo de software. Galera, pouco importa isso aqui para mim, tá? Então, ele está pedindo que é um tipo de software. Então, vamos lá. Recapitulando, a gente sabe que o software, galera, ele é o quê? Ele aliás, não posso, que, lembre, não frisar muito isso, pegar. E ele tem a ver com sistemas e tem a ver com aplicativos, tá, pessoal? Então é isso. Vamos lá. Hardware, HD é software? Eu posso pegar HD? Posso, então é hardware. Porta de comunicação serial é uma porta por onde a gente conecta a impressora. Se é uma porta por onde eu conecto a impressora, ele está acoplado à placa. A gente vai ver isso mais para frente, mas só para o entendimento, não conseguimos. Aliás, nós conseguimos pegar, então é um hardware. Tá? Compactador de arquivo, pessoal. A resposta certa é a letra C, mas nós vamos escorrer para as demais. Dispositivo de entrada e saída, ele está falando de hardware. Slot de microprocessador, da mesma forma, é um local de conexão na placa onde você coloca ali e encaixa o microprocessador.
tá? Placa-mãe é hardware, então não tem como. Então, compactador de arquivo seria a resposta. Aqui a gente tem alguns compactadores. A gente tem o WinRAR, a gente tem o WinZip, tá? São os, assim, os que eu vejo o pessoal comentar mais. Então, belezinha, viu só como você entendendo como funciona a coisa? É simples, pessoal. Bem simples mesmo, nada de muito desespero, tá? Então vamos para a próxima questão. Olha só, uma questão do TRT, beleza? Um computador normalmente é composto, veja só, ele começa com o mesmo discursinho barato. Vamos para o gatilho. Qual das alternativas a seguir não é um exemplo de periférico, pessoal? Quando a gente fala de periférico, a gente sabe que a gente tem três tipos. Quais são, professor? Vamos lembrar, galera. Seria o de entrada, saída e entrada e saída, tá? Simples assim. Então, vamos para cima. Monitor é um periférico? É, então já está fora, porque ele pede o que não é o periférico. O leitor de digitais é um periférico? Bom, como é que funciona o leitor de digital? Você lembra lá quando você foi votar? Você chega lá, coloca o seu dedinho lá no leitor e ele vai processar a informação. Então, eu tenho como pegar. A impressora é um periférico? Ela é um periférico, né? Um periférico de saída. Lembra que nós falamos? A CPU é um periférico? Professor, não sei, professor, mas a CPU não seria aquele, a caixa preta, tá? Aquela coisa? Vamos mais para frente. Teclado é um periférico. Então, a resposta seria a letra D. Qual a confusão que pode acontecer aqui? As pessoas pensam que aquela caixa preta seria a CPU, quando na verdade não é, tá? A CPU é o processador, aquela caixa preta a gente chama de gabinete. E mesmo que você tivesse com dúvida, lembrando da aula do professor, o que que a gente falou lá da cidade de São Paulo? Tira a cidade de São Paulo e põe aqui CPU. Ao redor seriam os, seriam o quê? Os periféricos. Simples. Questão correta, letra D, tá? Viu só? Beleza, vamos para a próxima, tá bom, pessoal? Pessoal, mesma coisa, tá? Muita leitura, muita coisa para você fazer, pra você perder tempo. Vamos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Desculpa, tá, pessoal? Habilitar a canetinha aqui toda vez. Tá? Vamos lá. Qual dos dispositivos abaixo são de entrada e saída? Galera, entrada mais saída. Tem que respeitar isso. E aí você vai no seguinte cenário, pessoal. Ele quer entrada e saída, ele quer aquele híbrido. Então vamos lá. Vamos concurseiro, tá? E eu estou treinando, nós estamos treinando para o caos. Então vamos para a ideia. Ó. Teclado é entrada. Então mata aqui. Onde tem teclado em outro local aqui tem teclado? Não tem. Beleza? Vamos lá. Impressora e alto-falante. Impressora é saída só. Ele não disse se é multifuncional, tá? E alto-falante é saída, tá? Então, o que que ele está querendo aí? É entrada e saída, beleza? O microfone é entrada. O webcam também é entrada, tá? O mouse é entrada. A leitora ótica também é entrada, tá? Se fosse uma gravadora, era outros 500, né? Ela tanto lê como grava, então você grava e tira. Então você tem o disco e o modem. O modem a gente já conversou anteriormente que ele é de entrada e saída. E aqui a atenção de vocês é o seguinte: quando ele falar de disco, nesse caso aqui, por eliminação a gente já sabe que é a letra E. Então não deixem de marcar não, tá, pessoal? Então o disco aqui que ele fala seria o HD, beleza? E o HD, ele tanto recebe informações como nós conseguimos tirar a informação dele. Então, o gabarito aqui correto seria a letra E, tá, pessoal? Próxima questão. De novo, muita encheção de linguiça, mas vamos aqui, ó. Vamos aqui. Opa, desculpa. Vamos aqui, ó. Qual alternativa lista 3? Tá, pessoal? Eu costumo colocar aqui para eu ficar vendo três dispositivos que são periféricos de
Entrada e saída, pessoal. Ó, presta atenção. Entrada e saída, tá? Por favor, não vão se confundir com isso não, tá? É entrada e saída. Não tem erro. E saída. Então vamos lá, espertos, tá? Teclado é só entrada. Onde mais tem teclado? Pronto, já não é a A e nem é a B. Vamos lá, aqui também, modem, entrada e saída, alto-falante só saída. Então, onde mais tem alto-falante? Tem ali e tem aqui, tá? Então, olha só, pessoal, que interessante, já achamos a resposta, beleza? Disco magnético HD, tá? Isso aqui, tá, pessoal? HD, tá? Modem é híbrido, entrada e saída, e a tela de toque. Lembra que nós falamos do monitor touchscreen? É isso aqui, pessoal. Ele tanto aciona a informação como emite a informação, tá? Então, o correto aqui seria a letra D. Beleza? Então, bora para frente. Galera, aí eu pediria aqui um pouquinho de atenção de vocês, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre impressora, que é um tipo de periférico, tá? E que nós precisamos entender como elas funcionam, pessoal. A gente não quer dar margem para o erro, tá? Lembra, estamos treinando por caos no dia do concurso, para que nós possamos estar preparados, tá? Então, é daquele jeito, tá? É igual os seus da Marinha. Então, vamos lá. Existem, pessoal, vários modelos de impressoras. Algumas vocês já conhecem, tá? Algumas populares e outras nem tanto. Observe abaixo uma tabela comparativa dos principais modelos. Galera, professor, é muita coisa. O que que a gente tem que estar ligado, galera? É muita coisa? Pode ser, mas vamos pegar aqui os... Olha, isso aqui eu vou mudar aqui a corzinha aqui da canetinha. Vamos colocar aqui uma canetinha, uma cor... Agora, dessa vez, eu vou colocar um vermelhinho, porque aqui o fundo é branco, tá? Então, olha só, isso aqui... Ai, não mudou, mas vamos assim mesmo. Ó, isso aqui é importante, tá? Ó, baixo custo de compra. Olha, impressão em carbono, média alta de velocidade, resolução média alta. As questões costumam trabalhar isso, tá? Então, ela não vai querer saber se é mais caro, se é mais barato. Ela vai saber de qualidade, tá? Então, nós temos que ficar ligados nisso aqui, tá? Então, nós temos matricial, jato de tinta e laser. Hoje é mais comum você usar essa, e essa aqui ainda é utilizada em armazéns, tá? Que é de cabeçote, aquela de batida. Nós temos a de cera que está em alta aí, olha, uma resolução altíssima, né? O pessoal de revista usa muito essa impressora, tá? A resolução é surreal. Qual é a desvantagem dela? É o custo de compra que é elevado, né? E o alto custo de cópias também, né? Para você fazer uma cópia dessa é muito caro. A impressora térmica, pessoal, ela é de uso específico. Como assim, professor? Essa impressora aqui você vai utilizar ela nos armazéns para imprimir etiqueta, aquelas etiquetazinhas que vocês veem em prateleira de supermercado, né? O cupomzinho fiscal que é emitido, são nessas impressoras aqui. A plotter, né, já está até mais comum, você usa em gráfica, né? Quem não foi em gráfica aí viu aqueles banners ao serem impressos na, na, nas gráficas, ela tem um uso específico. Você não vê, você não compra uma plotter para você, né? Ela tem o seu uso. E você tem a 3D, que nós já temos notícias, mas que é uso específico também, né? Então, pessoal, nós temos que estar atentos a isso. Então, está aí a tabelinha, vai estar com vocês esse material e vocês aí repassem, revejam, peguem esses detalhes, não deixem passar esses detalhes da impressora, porque vocês vão perceber que tem questões que cobram qualidade de impressão, né? Então, aqui eles vão estar querendo saber se você sabe qual impressora para aquele determinado serviço, imprime melhor,
Então, vamos adiante. E aí a gente já tem uma questão aí do TRF, tá, pessoal? Olha só. Precisamos preparar uma capa com os aspectos. Olha, preparar uma capa. Se ligam o que o cara está pedindo. Olha só, eu falei para vocês. Preparar uma capa com o aspecto de capa de revista, tá? Olha só, o cara não quer só uma capa, ele quer uma com aquele aspecto mesmo bonitão. O que exige uma impressora com mais alta resolução gráfica possível. Seria recomendável, então, entre as impressoras abaixo, utilizar uma do tipo. Vamos lá, pessoal, se vocês. Vamos recapitular. Verificar lá a impressorinha matricial. Lembra que eu falei para vocês que ela é aquela que é utilizada em armazém e trabalha com cabeçote, vamos dizer assim, tá? Então, ela é utilizada em armazéns, tá? Não vai imprimir revista, tá? Nós temos a laser, tá, pessoal? A gente tem a laser. Professor, a laser pode imprimir a revista, ela pode imprimir a revista. Com certeza, ela pode, tá? Mas tem um detalhe. Ela tem, a resolução dela é alta, mas nós temos uma impressora que tem uma resolução maior que a dela. Então, perceba que a questão, ela está pedindo para a gente fazer o quê? Para a gente dizer aqui a resolução, a mais alta resolução gráfica possível, tá? Então, não podemos. A térmica nós vimos que ela é específica, né, para impressão de etiquetas, né? Cupons fiscais. Tá? Nós temos a jato de tinta, que também tem uma resolução legal, ela é mais popular, né? É aquela da residência, tá? Só que se você for querer imprimir muitas coisas nela, seria inviável por conta do cartucho, tá? E assim sucessivamente. Beleza? Então, nós temos aqui a de cera, que ela tem uma altíssima resolução. Então, como ele queria a mais alta resolução possível dentro das apresentadas nas alternativas, a de cera é a melhor, viu só? Caiu na prova, é só pegar aquela parte baixa do quadrinho do slide anterior, tá? Outra questãozinha aí básica, um relatório em formulário contínuo, pessoal. Pessoal, e aí é importante que informática é dia a dia, por isso que informática é lindo, tá? Ó, contínuo, tá? Normalmente é emitido numa impressora de impacto do tipo, o professor falou dessa impressora aqui. O que é papel? O que é formulário contínuo? A impressora está aqui, e aí o papel entra dentro dela aqui e o papel sai aqui. Você não vê, como tem na folha 4 que você bota 20 folhas, 30 folhas. Você coloca ali uma caixa de papel contínuo. Então ela vai imprimir, chegou no limite, você depois vai destacar. O professor falou que essa impressora aqui, que é a resposta, seria o quê? Seria aquelas que é usada em armazéns, faturamentos, né? Que imprime em grande escala. Então, elas são mais, vamos dizer assim, mais para uso específicos, tá? Então, então, nós temos aqui, ó, a resposta seria a letra A. A laser, não, porque ela não trabalha com formulário contínuo. Nenhuma dessas aqui trabalha com formulário contínuo, tá? Só a matricial. Então, lembra-se que informática é conhecer o equipamento. Se você tiver o conhecimento do equipamento, você não erra a questão de informática. E quando eu falo conhecer equipamento, ele não precisa ser técnico informático conhecer, né? Se você for num armazém, se você for no supermercado, você vai se deparar com essas impressoras aqui.
basta ter, lembrou que viu no supermercado com o conceito que o professor deu, não tem como errar a questão, tá? Bora para a próxima questão aqui, tá bom? Então, nós vamos aqui para essa questão do Banestes, tá? Nesse tipo de impressora, a impressão é feita por meio de gotículas, ó. Desculpa, vou botar aqui a caneta, por meio, desculpa, de gotículas de tinta, tá? Que são emitidas pequenas aberturas da cabeça de impressão. Essa afirmação, ela faz referência a qual ela faz referência ao seguinte modelo de impressora. Então, pessoal, olha só, aqui ele está pedindo para que a gente diga qual impressora, no caso, se refere a essa característica. É feita por meio de gotículas de tinta. Galera, ele já praticamente deu a questão, tá? Mas vamos lá destrinchar. A matricial, pessoal, quando vocês ouvirem falar da matricial, vocês vão ver que ela trabalha com um sistema de fita e, e papel contínuo, tá? Ela não usa tinta, ela usa fita, tá? A laser, pessoal, ela é toner. Lembra que vocês já devem fazer isso? É tinta em pó, tá ok? A jato de tinta, pessoal, o nome já diz tudo. Olha só, gotícula de tinta, jato de tinta, tá? É por meio de gotículas de tinta, tá? Térmica, pessoal. A térmica é aquela que o papel reage ao calor. A plotter, pessoal, tem vários, vamos dizer assim, que tem várias tecnologias de impressão, tá? Em grande porte, tá? Várias tecnologias. Mas não podemos dizer que ela funciona por meio de gotículas. Então, a resposta certa seria a jato de tinta, tá? Vamos para frente. Olha só essa aqui também, pessoal. O tipo de impressora, ó, Polícia Civil, tá? Estou trazendo para vocês questões não só da banca, ó, seria no CEP, mas estou trazendo para vocês de outras bancas, mas que trata aí de Polícia Civil, né? Para a carreira policial. O tipo de impressora que utiliza toner, galera, olha, como material de impressão. É conhecida como impressora o quê? Não vou bater muita cuca, é laser, né? Porque a gente já falou isso aqui no slide anterior. Perfeito, galera. Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, a gente viu hardware, software, a gente viu periféricos, a gente viu os tipos de impressora, resolvemos questões. Agora, a gente vai para os tipos de computadores, tá? Então, os computadores atuais podem ser divididos em várias características, ou, desculpa, várias categorias. As principais são mesa desktop, tá aí uma imagenzinha que o professor disponibilizou para vocês para ilustrar. Notebooks e netbooks, lembrando que esses netbooks não são mais muito usuais, né? Aqueles pequenininhos de 7 polegadas. Netbooks, mainframe e supercomputador, tá? E nós vamos ver de uma forma bem didática esses quatro modelos aí no modelos, categorias de computadores, tá? Então, segue junto. Desktop é isso, pessoal, é os computadores de mesa. Os desktops são aqueles mais comuns, tá ok? São aqueles que são mais comuns, tá? Em casas e escritórios. São computadores aí nós temos os notebooks e os netbooks. São computadores portáteis que transportam, olha isso aqui, essa informação aqui é importante porque pode ter banca pedindo aqui, ó, computadores portáteis que transportamos facilmente porque todas as suas partes estão integradas
sendo uma só peça de tamanho e peso menor, não é verdade? Você pega o notebook, você fecha ali a tela e leva ele, bota na bolsa. Uma desvantagem em relação ao desktop é que o notebook ou o netbook não permitem fazer muitas mudanças nele. E o acesso aos seus componentes internos é mais complicado e delicado. De fato, né, pessoal, a gente não consegue fazer muitas mudanças. Por isso que é importante, quando a gente for comprar notebook, nós entendermos um pouquinho desses conceitos de informática, para a gente não estar comprando aí a coisa errada e depois se decepcionar, tá? Os netbooks são equipamentos menores que os notebooks e com poder de hardware mais limitado. Hoje, em franca decadência, devido à popularização dos tablets, tá? Então, vamos dizer assim, que é um notebook reduzido, beleza? Então, seriam os netbooks. Então, bola para frente. Gente, o mainframe e os mainframes foram computadores gigantes, né? Que podiam ocupar toda uma sala ou mesmo um andar inteiro em um prédio. Devido à diminuição do tamanho dos computadores, o termo mainframe caiu de desuso em favor do servidor corporativo. Porém, é um termo ainda muito usado, especialmente em grandes empresas, tá? Isso aqui é importante para a gente, ó, em grandes empresas e em bancos, para descrever as enormes máquinas que processam milhões de transações todos os dias, tá? Então, os mainframes ou servidores corporativos, né, são isso, computadores para tratar de todas essas demandas aí, em bancos principalmente, é muito tráfego de informações ali, tá? Pessoal, supercomputador, esse termo aqui a gente ouviu agora nas eleições lá com o TSE, que contratou o supercomputador. Então, são computadores velozes para cálculos, né? Utilizados em centros de pesquisas, previsão do tempo e etc. Então, assim, são conceitos rasos, só para vocês entenderem, né? Para a gente avançar dentro do cenário de noções de computadores. Então, olha só, vale destacar aqui nesse cara, tá? Esse seguinte cenário, ó, responsáveis por cálculos supervelozes, ó. São muitos utilizados em centros de pesquisas e previsão do tempo, tá? E etc. Beleza? No caso nosso, durante as eleições. Gente, caiu na prova, então a gente viu ali o conceito de, 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 de de alguns computadores, tá? E eu trouxe também mais questões de fixação. Então, vamos lá. Os dados resultantes dos processamentos das informações pelo computador podem ser apresentados de inúmeras formas e por meio de diversos aplicativos, tá? Sendo assim, assinale a alternativa que represente um meio para a saída de dados. Ô, galera, essa aí tá mamão com açúcar. Vamos lá. Saída, opa, desculpa, saída de dados, tá? Vamos lá, olha só, saída de dados. Então, mouse, entrada de dados, mesa digitalizadora, entrada de dados, né? Eu estou escrevendo, que é o que está acontecendo aqui agora, eu estou escrevendo, olha, está botando as informações. Teclado, entrada, CD-ROM, pessoal, entrada, né? Eu tenho um CD-ROM, os dados estão gravados, eu coloco o computador e vai manter as informações. Então, de saída, só tenho o monitor de vídeo, né? Do desktop, beleza? E aí, pessoal, nós vamos entrar num conteúdo chamado placa-mãe, tá? Então, nós vamos dar uma pausa aqui, tá bom? Até para o vídeo não ficar muito longo. E retornamos deste ponto de placa-mãe, tá? Recapitulando o que a gente viu, nós vimos hardware, que é dividido... Aliás, a gente viu hardware e software, tá? As divisões de noções de informática. O software é aquele que eu não posso pegar, tá? O hardware é a parte física do computador que eu posso pegar e o hardware também está relacionado com os periféricos de entrada, os periféricos de saída, os periféricos de entrada e saída, tá? Então, nós temos isso. E também nós vimos as impressoras, os vários tipos de impressora, a matricial, a laser, a térmica, a plotter, a 3D, tá bom? A jato de tinta e a de cera, basicamente foi isso que a gente viu. E aí, a gente volta com placa-mãe, tá bom?
Então, um abraço e até já.